Olá, graça e paz a todos. Hoje estaremos abordando um tema bastante polêmico entre os cristãos, principalmente no meio evangélico. Estaremos falando a respeito do Natal. Algumas pessoas têm nos perguntado o porquê que em nossas igrejas nós não comemoramos o Natal e o porquê que nós não inserimos em nossas celebrações a árvore de Natal, Papai Noel, bem como outros badulaques que enfeitam essa data do dia 25 de dezembro. Ora, a resposta que nós iremos lhes dar não tem a intenção de ferir, afrontar, desafiar a sua fé. Muito pelo contrário, queremos sim contribuir para que você compreenda e obedeça a palavra de Deus. Alguns grandes teólogos, entre aspas, têm se levantado nesses dias e utilizado vários canais da mídia para dizerem que não há embasamento bíblico para aqueles que se levantam ou dizem ser contrários ao uso da árvore de Natal ou à celebração do Natal no dia 25 de dezembro. E a nossa intenção, aqui como disse há pouco, não é causar intriga entre os irmãos, mas de trazer a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E o Senhor nos diz, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, não viemos aqui fazer consideração humana, não viemos aqui falar o que pensamos ou o que achamos, mas o que está dentro da palavra de Deus. A Bíblia não nos concede o direito de nós discordarmos do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não podemos acrescentar e não podemos tirar nada, uma vírgula sequer, da palavra de Deus. Alguns grandes teólogos, de novo entre aspas, têm se levantado contrário à palavra de Deus e chamado de besterol, de pataquada, ignorância, meia dúzia de insensatos. Outros utilizam até Romanos, capítulo 14, verso 22, para dizerem o porquê eles praticam o Natal e o porquê eles têm sim árvore de Natal em suas casas. E eles falam isso com uma convicção de alguém que conhece a palavra de Deus. Será que conhece mesmo? Romanos 14, 22 diz: tens tu fé? Tenha em si mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Pegar esse versículo isolado é muito fácil. Mas se eu pegar o verso 21 que diz assim: se algo que você pratica escandaliza o teu irmão, abre mão disso, é difícil. Criticar Arão e o povo de Israel por causa do bezerro de ouro é muito simples e muito fácil. Mas abrir mão dos seus bezerros, dos seus próprios bezerros de ouro, é muito difícil, eu sei que é difícil. E eu quero, dentro da palavra de Deus, lhe ajudar a ter uma melhor compreensão do que é esta data 25 de dezembro e do que é esta árvore de Natal. Dentre tantos outros componentes que formam ou formatam a data natalina de 25 de dezembro, eu quero destacar apenas a data em si e um instrumento que simboliza esta data, que é a árvore de Natal. Tudo começa nos primórdios da humanidade. Em Gênesis, quando acontece o dilúvio com Noé, é aí que tudo começa. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Noé, com a sua família, a saber, 8 almas com Noé, se salvaram do dilúvio, fora os animais que estavam na arca. Havia um filho mais novo de Noé, cujo nome era Cam.
o cão, como algumas traduções assim traduzem. Ora, esse filho de Noé foi amaldiçoado por Noé, porque ele viu seu pai nu após um estado de embriaguez. E ele não ajudou seu pai, antes ele zombou do seu pai por estar naquele estado, fazendo saber aos seus irmãos, Sem e Jafé, os quais, Sem e Jafé, tomaram uma capa e vieram de costas e cobriram a nudez do seu pai. Quando Noé sarou desta embriaguez, fizeram-nos saber que Cã, o seu filho mais moço, havia zombado do seu estado lastimável. Então, Noé libera uma maldição sobre o seu filho. E a partir daquele instante, Cã ficou amaldiçoado. A história seguiu, Cã teve um filho, o qual lhe deu o nome de Cush. Cush também, por sua vez, teve um filho e lhe deu o nome de Nimrod. Capítulo 8 de Gênesis, verso 10, nos diz que Nimrod se tornou um homem poderoso. E foi justamente este Nimrod, homem poderoso, que fundou reinos. E foi ele que instituiu o reino de Babilônia, o reino de Nínive e tantos outros reinos. Mas havia algo em Nimrod, havia uma rebeldia em Nimrod, em obedecer a palavra de Deus. Porque Deus havia dito que agora esta família na nova aliança se espalharia sobre a terra e repovoaria a terra. E Deus havia dado esta ordenância clara. Nimrod, porém, se rebelou contra Deus e disse: não, nós não iremos nos espalhar por sobre a terra, mas nós iremos construir uma torre. Iremos colocar o nosso nome sobre essa torre, uma torre tão alta capaz de tocar os céus. E nós só iremos nos distanciar o quanto nós pudermos ver o nosso nome na torre. E quando não mais nós pudermos ver o nosso nome na torre, então nós retornaremos, não obedeceremos esta direção de Deus. Nós iremos fazer conforme nós bem entendemos. E diz a palavra de Deus que Deus olhou dos céus à terra e viu a torre sendo construída e disse: o que é que os filhos dos homens estão fazendo na terra? Então o Senhor desceu e ali confundiu a linguagem de todos. Porque diz a palavra de Deus que até então todos falavam uma mesma língua, mesmo porque todos vieram da única família sobrevivente do dilúvio. Então todos falavam o mesmo idioma. E naquele exato momento, então, Deus confundiu a linguagem deles. E eles passaram a falar linguagens diferentes. O que vendo, os que temiam ao Senhor, obedeceram a palavra do Senhor e começaram a se disseminar sobre a terra, a irem aos continentes, aos outros continentes, a intenção de povoá-los. Nimrod, porém, não foi. Nimrod ficou. E como eu disse há pouco, ele começou a construir os seus reinos. Ele construiu Babilônia, ele construiu Nínive, ele construiu outras cidades fortificadas. E Nimrod então se autoproclamou Deus. Isso mesmo, Nimrod se autoproclamou Deus. Nimrod, não obstante disso, tomou a sua mãe por mulher, coabitou com a sua própria mãe. O nome da sua mãe era Semiramis. Semiramis começou a endeusar o seu filho e começou a propagar uma nova religião sobre a terra. E ela reforçou o dito do seu filho e ela endossou aquilo que o seu filho vinha dizendo ser Deus. Então, ela ajuda ao seu filho Nimrod a se intitular como o Deus Sol. Nimrod agora é esposo e filho de Semiramis. Nimrod engravida a própria mãe, que agora é sua mãe e esposa, uma abominação contra o Senhor.
E enquanto Semíramis estava grávida, Nimrod morreu. Mas Semíramis, para não perder o reino, que era poderoso, ela assume a coroa e então ela se torna a rainha-mãe. Para não perder a fama do filho, ela então cria a mitologia de que o seu filho havia voltado para os céus, de que o seu filho Nimrod havia voltado para o sol e então todos no reino deveriam adorar ao Deus Sol. Pois bem, isso se deu no dia 25 de dezembro e não é mera coincidência. É a história da humanidade. E então, ela cria o mito do que o seu filho agora é o Deus Sol e que ela grávida do filho esposo, dizendo ela ser essa gravidez divina dos deuses e que aquele filho que ela tinha no ventre era a reencarnação de Nimrod. E vem aí então a teoria e a mitologia sobre a reencarnação, a teoria da reencarnação. Quando Thamus nasce, ele vem a ser então a reencarnação na mentalidade e nessa nova religião contrária e rebelde à vontade de Deus. Então começa a se adorar ao deus Baal. E Thamus começa a ser venerado como sendo a reencarnação de Nimrod. Um belo dia, Thamus sai para caçar e ele é morto nessa caçada. E encontra-se o seu corpo sobre um tronco de uma árvore caída ao solo. E então ele é retirado daquela árvore, mas a sua mãe rapidamente, ela então diz que ele não morreu, que era tempo dele voltar, que ele veio apenas para instituir o reino de Baal na terra. E ela agora assume o papel não apenas de rainha, mas o papel de sumo sacerdotisa do seu reino. Mais uma vez, ela cria a mitologia de que no lugar onde o seu filho Thamus havia morrido, nasceu um pinheiro, que era o sinal da recontinuação ou da continuidade da vida de Nimrod em Thamus e agora Thamus no pinheiro. Então agora o pinheiro passa a ter um simbolismo religioso no culto a Baal. E a partir daí, antes do dia 25 de dezembro, as sacerdotisas de Baal, lideradas por Semíramis, começam a fazer 40 dias de jejum e 40 noites de jejum. E no 25 de dezembro, então, elas iam ao pé do pinheiro para trocar presentes como a celebração da vida infindável de Nimrod em Thamus e de Thamus no pinheiro. Este é um resumo apenas da história de Nimrod. E Deus, quando tira o povo do Egito, que está trazendo para a terra de Canaã, quem era o filho que foi amaldiçoado de Noé? Cã. Quem é Cã? O pai dos cananeus. Quem são os cananeus? A dinastia de Nimrod. Então o Senhor traz o povo do Egito, seu povo do Egito, para entrar na terra de Canaã. Deus dá instruções claríssimas em Êxodos, para que quando eles entrassem na terra, não imitasse o costume das nações. Qual era o costume das nações cananeias? Eles celebravam a dinastia de Nimrod no dia 25 de dezembro. E eles inseriam no seu culto a árvore, o pinheiro, como sendo a representatividade espiritual da continuidade da vida e do reino de Nimrod.
Ora, isso está dentro da palavra de Deus. Ao contrário do que alguns grandes teólogos, entre aspas, afirmam não ter embasamento bíblico, o profeta Jeremias, no capítulo 44, do verso 14 ao verso de número 19, ele faz um relato de que Deus lhe ordenou a falar contra Israel, porque agora Israel havia sim absorvido esta tradição de Nimrod. E estavam sim as mulheres cananeias agora chorando ao pé do pinheiro por Tamos, e está escrito exatamente assim, confira comigo, em Jeremias capítulo 44, verso 14 ao verso de número 19, leia pausadamente, eu não tenho tempo para ler todos os textos, mas leia na sua casa se você quiser entender a palavra de Deus. E isso, novamente, não é idealismo nosso, não é legalismo nosso, como alguns têm nos chamado de legalistas. Isso está dentro da palavra de Deus, meus queridos. E nós estamos fazendo uso dela para lhe mostrar a verdade. Como ele disse, o tema é muito extenso e nós estamos apenas fazendo uma abreviação. Numa outra oportunidade, se Deus nos permitir, nós estaremos falando em larga escala a respeito dos poderosos da terra, embasado na dinastia de Nimrod. Pois bem, a palavra de Deus ainda nos diz, querido, em Ezequiel, capítulo de número 8, verso 14, confira comigo, as mulheres continuam chorando, as mulheres continuam se prostrando. E ainda em Jeremias 44, do verso 14 ao verso de número 19, Semíramis, preste atenção, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, Semíramis é adorada pelo povo de Deus como sendo a rainha dos céus, o povo de Deus que havia se desviado. Está na Bíblia, está na palavra de Deus, não é coisa, não é besterol da nossa mente, não, é conhecimento da palavra de Deus. E Tamos continua sendo venerado e Deus ordena que imediatamente, isso já um outro profeta, o profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 14, leia o capítulo todo na sua casa, do 14 ao 16. Agora o povo está venerando Tamos. Isso não é ignorância, querido. Isso é fácil de se comprovar, porque isso é um fato histórico, é fato da história da humanidade. É só você consultar fontes seguras. Eu estou citando fontes seguras, primeiramente a Bíblia, a palavra de Deus. E em segundo lugar, também estou citando fontes da história da humanidade. É fácil de adquirir. Leia a Enciclopédia Britânica e você vai comprovar que tudo que eu estou lhe dizendo é a mais pura verdade. Eu vou ler um texto bíblico a respeito da árvore de Natal. O porquê que nós não comemoramos, respondendo à pergunta de muitos que têm nos perguntado: que embasamento bíblico você tem? Que base bíblica você tem para você não comemorar o Natal e você não celebrar a árvore, ou você não ter a árvore? Veja o que diz as Escrituras, Jeremias capítulo de número 10. Eu vou ler com você do verso 1 ao verso de número 8, para que você tire as suas conclusões dentro da palavra de Deus. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam os bosques, um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessita de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhai receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer bem. Ninguém assemelhante a ti,
ninguém assemelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embrutecem e se tornaram loucos, e ensino de vaidades é o madeiro. Basta para você esse texto? Eu ainda precisaria citar outros textos para você, como eu disse, são infindáveis. Fazendo uma ressalva, que no capítulo 16 de Deuteronômio, no versículo de número 21, o Senhor ordena expressamente: não coloquem árvore alguma nos meus altares, porque assim vocês estariam profanando o meu altar. Os textos bíblicos, irmãos, que falam a respeito dos seus enfeites e badulaques e do seu misticismo, são claros dentro da palavra de Deus. O texto que nós lemos fala de imitar o caminho das nações. Muitas pessoas, quando elas chegam nesse país, muitas pessoas, quando elas chegam aqui na América, as luzes desses países, a vaidade desse país, nos enche os olhos, meus irmãos. E nós costumamos muitas vezes copiar o costume das nações, porque grandes, entre aspas, pastores, grandes líderes, entre aspas, grandes teólogos, entre aspas, afirmam não ter problema algum, então as pessoas simplesmente confiam naquilo que estes homens, que se dizem grandes, legalistas, sim, dizem não ter problema. Mas o que nós lemos dentro da palavra de Deus é: não imite, e é dentro do contexto. Você consegue perceber o texto que eu acabo de ler? Você consegue identificar alguma árvore adornada nesta época? Mas o costume das nações é que todos estão fazendo. Então logo, alguns passam a fazer porque todos estão fazendo. Eu não sei se vocês sabiam, mas aqui nos Estados Unidos, a árvore de Natal e até mesmo 25 de dezembro foi uma data proibida pelos cristãos e para os cristãos. Em 1659, nos Estados Unidos da América, meus irmãos, lei dos Estados Unidos da América, lei assinada no Congresso americano, foi banido as comemorações natalinas, os enfeites natalinos, banidos por lei, por ser a árvore de Natal um instrumento de culto pagão, assim se entendia naquela época, nos Estados Unidos da América. E até meados de 1870, nos Estados Unidos, não se comemorava o Natal e não se fazia árvore de Natal, porque o governo americano não permitia que o paganismo entrasse na nação até então denominada como uma nação protestante, como uma nação crente. Só isso nos seria suficiente para entendermos que não é invencionice e não é insensatez de meia dúzia, mas é o que está dentro da palavra de Deus. Vou lhe citar rapidamente alguns textos para nós encerrarmos. Capítulo de número 16, verso de número 33. A Bíblia diz que o rei Acabe, para afrontar ao Deus de Israel, plantou bosques em volta do altar do Senhor para afrontar e irritar ao Senhor Deus. Por que que Acabe fez isso? Porque a sua esposa Jezabel
que os teólogos pregam tanto contra o espírito de Jezabel. Jezabel era uma discípula de Semíramis, mãe de Nimrod. Instituiu o costume cananeu ao povo israelita, ao povo judeu. E fez o povo judeu guardar. E fez o povo judeu se prostrar diante do Deus Sol. Muito se fala sobre o espírito de Jezabel, mas pouco se fala sobre o espírito de Semíramis, o qual, Apocalipse capítulo 17, versículo de número 5, chama como a grande Babilônia, a meretriz, a grande meretriz, a mãe de todas as abominações, a mãe de todas as prostituições. Em 2 Reis, capítulo de número 18, Deus levanta um rei, o rei Ezequias. Como é lindo falar sobre o rei Ezequias, o homem que se levantou, ungido pelo Espírito de Deus, para restaurar o culto verdadeiro ao Deus de Israel. Você pode conferir em 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso número 1. Ele restaura o culto ao Senhor, tirando as contaminações de Baal que havia sido inserida, legalizada por estes sim, legalistas, inseridas no contexto do culto ao Senhor. E não é diferente o que eles fazem hoje. Eles querem a todo custo inserir e legalizar como sendo o nascimento do Senhor Jesus. Ora, o Senhor Jesus nasceu sim, e nós devemos celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Mas a Bíblia não nos dá base, aí sim, a Bíblia não nos dá base para nós celebrarmos no 25 de dezembro, mesmo porque, meus irmãos, Jesus não nasceu no 25 de dezembro. O importante é que ele nasceu. Então, para nós, os cristãos, devemos celebrar o nascimento de Jesus não apenas numa data específica, mas todos os dias do ano. Além disso, meus irmãos, o Natal, natalina, que era para ser uma data tão festiva, é a data do maior índice de suicídio no mundo, causado pelo espírito chamado espírito natalino, ou espírito do Natal, um espírito de morte e não de nascimento. Porque o que se comemora, ainda que se comemorasse a dinastia de Nimrod, não se comemora o nascimento, se comemora a morte do Nimrod. Mas para finalizarmos, nós queremos dizer que nós não estamos com a intenção, mais uma vez, meus irmãos, de causar divisão entre igrejas, entre irmãos, mas de dizer que é chegado o reino do Messias. E eu quero encerrar dizendo a você, leia o que diz a palavra de Deus. No capítulo 5 de Miqueias, há uma profecia para se cumprir no verso 5, aonde Deus levantaria pastores que iriam contra o domínio e o reino de Nimrod, ungido na unção do Messias que nasceu em Belém, na Efrata, Belém. Que Deus abençoe a todos. Espero ter esclarecido um pouco a respeito do que nós cremos e o porquê que nós não praticamos o Natal.